agora episódio 4, o último da carta aos Romanos. Junto com o Bispo G, nós vamos estudar os últimos capítulos. Bem-vindo, Bispo G. Vamos para cima. Vamos para cima, né? Essa carta é maravilhosa. E agora dá até tristeza de terminá-la, porque tem muito assunto, viu? É verdade. A gente poderia ficar assim, né, semanas falando de Romanos, né? É verdade. Mas como nós temos aí um cronograma a cumprir de encerrar todos os livros do Novo Testamento e fechar o módulo que seria o módulo 4 do nosso curso presencial do Centro de Estudos, que é o Escola de Profetas Estrutural. Então acaba servindo também, né, Bispo G, de um apoio a estas aulas para quem está fazendo o curso presencial. Pode acompanhar ao vivo aqui pela Rede Gospel e pode rever o programa no nosso canal no YouTube, youtube.com/CEA de Profetas, assim como é a nossa página no Facebook também, CEA de Profetas. Bom, vamos embora. Vamos começar lendo Romanos capítulo 12. Vamos lá, carta aos Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui dois assuntos, Bispo G. Primeiro é a relação entre a mente humana e os domínios espirituais deste século, e no caso vale para qualquer momento da humanidade. Paulo está falando para qualquer momento, inclusive o nosso, né? E também fala sobre bom senso, porque tem gente também que pensa além do normal. Começam os exageros, né? Enfim, aqui ele fala que a relação de transformação está em uma relação de entrega. Perfeito. Então, culto racional. Então, primeiro, Bispo G, o que é esse tal culto racional? Porque nós vemos muitas vezes as pessoas se relacionando com Deus de uma forma emocional. Será que isso é correto? E aí, o que é certo? O nosso culto, ele tem que ser racional. Porque se nós nos deixarmos levar pela emoção, pela emotividade, se você não acordar bem um dia, o teu culto não vai ser adequado. Agora, quando ele coloca algumas questões, eu acho que a principal delas é que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Quer dizer, consciente que você está se entregando para a vontade de Deus sem qualquer tipo de reação. O sacrifício é isso, só que estamos vivos. E sendo vivos, nós não podemos tomar a forma deste século. Então, quando fala aqui sobre o século, não é questão de tempo, é questão do tempo do mundo, o tempo das estruturas que estão ao redor. Porque a tendência do homem é a acomodação. Ela, então, vai tomando a forma, né? Mais ou menos um líquido, né? O líquido ele tem a forma do que que o comporta. Então, se você puser o líquido no copo, ele fica no formato do corpo. E é isso que é a conformação. É você tomar a forma daquilo que está ao teu redor. E essa entrega, ela tem que ser racional. Não é baseado no que você quer. Porque se você for basear no que você quer, muita coisa você quer e vai se moldar a esse século e até ao pecado. Então, eu vou pegar aqui o versículo 2 e eu vou tratá-lo de trás para frente. Então, seria mais ou menos assim. Para eu experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente para gerar uma transformação. Então, Bispo, já é um negócio meio confuso, porque para ser transformado, transformai-vos pela renovação da mente. Então, a renovação da mente que gera transformação. E aí eu quero fazer duas perguntas. Vamos lá. Primeiro, o que é essa renovação da mente? Porque parece que é um ato, é uma atitude. Como eu tenho essa renovação da mente? Aqui nós vemos, ainda que seja a carta aos Romanos, a marca que tinha ali, eles não estão falando puramente aos gentios romanos, porque já era instituída uma igreja em Roma. Então era uma igreja que tinha também judeus.
E a renovação da mente, o propósito de tomar uma atitude, de um culto racional, é deixar aquilo que eram o quê? As parcimônias, deixar aquilo que eram as doutrinas, e começar a enxergar de uma forma muito mais, vamos dizer assim, completa. Não na base daquilo que era a religiosidade deles, mas sim naquilo que era o novo tempo de Deus, né? O vinho novo. E é por isso que ele fala para renovar a mente. A ideia que a gente tem por ser a carta aos romanos é que ele está falando exclusivamente aos romanos. Não, os romanos estão falando de uma igreja que está em Roma, que tem judeus, que tem também até gregos e que tem, obviamente, muitos romanos, né? Descendentes de italianos. Então, ali há uma mistura muito grande. E o que nós temos que fazer? Por isso que a gente percebe que logo no início a forma de tratamento é a seguinte: o judeu errou e acertou. O ímpio errou e também acertou em algumas coisas pela misericórdia de Deus. A ideia é essa. Certo. Então, está falando com dois públicos. E para falar com dois públicos, tem que se renovar ambos. Um em relação aos valores de Deus e o outro rompendo com aquilo que é o legalismo, aquilo que é a religiosidade. Vamos lá, uma pergunta sobre transformação, aqui no caso o verbo. Ele é metamorfose ou é metanoia, aqui no caso, nesse versículo? A metanoia, ela é uma transformação, e não é uma transformação, é uma transformação na essência. Tá. Porque, às vezes, as pessoas têm a interpretação de que metanoia é um processo. Tá. E ela não é um processo, ela é uma atitude. Então, eu tomo uma posição de fé. A metanoia, ela tem esse processo de fé. Não é como muitos interpretam, é um casulo, então a lagarta passa por um casulo, o casulo transforma uma borboleta. Isso é um processo. A metanoia é uma tomada de posição de fé. Porque o apóstolo Paulo está falando, olha, eu estou corrigindo vocês. Vocês têm que renovar a mente imediatamente para viver o novo. Aqui é metanoia, o vocábulo. Não é metamorfose, aqui é metanoia. Metanoia, transformação de mente. Entendi. Não é um processo, é uma transformação na essência, naquilo que é o conhecimento. Não é algo só no sentido morfológico. Isso. Não é, Isso. Não é algo aparente. É algo substancial mesmo. Da água para o vinho. Olha só, né? Não é radical. Eu costumo falar, né, quando Jesus transformou água em vinho, nós somos descendentes de português e tem uma bebida chamada sangria. E o que é a sangria? Você pega o vinho, pega a água, mistura, põe um pouco de açúcar e você tem ali uma mistura de água com vinho e açucarados, você tem uma outra bebida. A água que Jesus transformou foi transformada na essência, da água para o vinho. E o vinho que ele fez era o vinho novo. Era o melhor vinho que tinha. Então o apóstolo Paulo está colocando a metanoia, esse tipo de atitude de transformação. Não é um processo. É assim, você precisa renovar a tua mente. Por isso que ele trata de algo muito importante. É um sacrifício vivo. Como é que o sacrifício fala? Não vem aqui, não me mata, não faz o que você quer. Não, sacrifício é a pessoa está ali à mercê de Deus. E tem que ser, senão não há a metanoia, não há essa transformação. E essa transformação, ela gera uma humildade naturalmente, porque aqui ele fala assim, não pense além do que convém de si mesmo, pense com moderação. Então, é um processo natural, né? Porque as coisas espirituais, elas são equilibradas. O que ocorre também, por estarmos tratando de, vamos dizer assim, entre aspas, dois públicos principais, o que acontecia? O romano achava que o judeu era retrógrado por causa da sua religiosidade. Sim. E o judeu achava que o romano era totalmente desqualificado porque ele cultuava vários deuses e ele o achava retrógrado e atrasado. Então, esse tipo de atitude leva a pessoa, muitas vezes, a ter um afã de superioridade. E não havia superioridade entre um e nem outro. Claro. Então, nós estamos tratando do capítulo 12, nós estamos falando, lembrando um pouquinho o que aconteceu antes, porque assim, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte, que foi o quê? Nós, gentios, fomos enxertados na videira. Então foram quebrados ramos verdadeiros. E aí nós somos enxertados. Agora Paulo chama atenção e fala, olha, e não fica aí vocês achando que vocês são bons, achando que vocês têm controle de tudo, senhores gentios. Porque se os ramos verdadeiros, originais ainda é o termo,
foram arrancados, quanto mais vocês que são os ramos enxertados ou postiços. Olha O termo só. no grego é o termo postiços. Quer dizer, não são na essência. Então, é muito importante isso. Por isso que que Paulo fala para não pensar além daquilo que é a condição deles mesmo. Por quê? Qual é a condição de ambos? A graça. Ambos na graça. Não tem um melhor, não tem o outro. E não há o que fazer senão depender da graça. Vamos continuar a leitura do capítulo, porque aí ele vai entrar no tema amor e nas práticas adequadas entre irmãos. É interessante, né? Porque esse capítulo ele vai falar sobre essa comunhão, sobre a distribuição de dons, vai falar de como conviver com o diferente, né? Como é interessante o capítulo 12. Vamos continuar lendo. Continuando, carta aos Romanos, capítulo 12. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Muito bem. Amor sem hipocrisia. Já entrou nesse assunto que o Bispo G estava falando, né? Agora, olha que legal o último. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, nem sempre é possível. É verdade. Mas, infelizmente. A paz que ele coloca aqui é a palavra Irene, né? Que é a palavra de paz, é a paz de espírito. Então, não é alguma coisa que você, por exemplo, você vai perder o teu equilíbrio, você violência, vai tomar... não. Violência, não é para esse lado, né? Mas é a paz, assim, em termos daquilo que você... Porque eu acho que a marca principal do livro de Romanos é a tolerância. Olha. É a tolerância. A palavra tolerância é o segredo do início ao fim. Porque eles vão ter que se tolerar, eles vão ter que entender o que um é a limitação do outro, o que é o outro que tem de tradição. A gente vai perceber, principalmente nesse capítulo, quando se fala até a respeito do que comer, do que não comer, de julgar aquele que é melhor ou não melhor, que o que é menos tem que ser considerado em honra. Quer dizer, tem todo um desdobrar que eu acho que a palavra mais importante é a tolerância. Estão aqui aprendendo a se relacionar como comunidade, como igreja, né? É que a gente enxerga Paulo preocupado com isso, porque com certeza tinha indícios que o negócio não ia muito bem entre eles. Não tenha nem dúvida. Não no nível Corinto, que Corinto era pior, mas pior, assim... porque Corinto era mais carnal. Aqui a disputa, ela é uma disputa meio religiosa. Porque, assim, os gregos, eles desprezavam a religião. Então, os deuses eram cheios de defeitos, cheios de coisas erradas, e os filósofos, os grandes homens. Já os romanos não, os romanos eles tinham um outro lado, porque a religião para eles era muito importante. Então, eles tinham já um sumo sacerdote anterior dos etruscos, então tinha toda uma linhagem, era o chamado sumo pontífice, que vinha, então eles tinham todo um lado religioso a ponto de crer que o imperador era como que um deus, César era considerado como que um deus. Então a religiosidade deles era uma religiosidade muito marcante e forte. E de repente bate de frente com uma religiosidade diferente, que é da dos judeus, ali, olha, sai a faísca para todo lado. E não era só faísca, não eram faíscas carnais, mas eram mais faíscas espirituais. Por isso que a tolerância, o sentimento, tudo aquilo, a fã da religiosidade, Paulo trata isso de uma forma muito assim, porque ele segurava, tipo assim, ó, tem que ter equilíbrio e curtinho, porque se deixasse, a coisa entornava. Os romanos tinham o fator religioso muito ligado à política. Perfeito. As figuras políticas. E de repente você vem com um judeu que a política estava diretamente ligada a Deus. É mais ou menos o processo inverso. Não é? É mais ou menos uma teocracia, mas era um negócio, né? O Theo era o homem, né? Era o César. Aquela época, mas aquela época também, e os judeus também não estavam com toda essa moral, porque o que tinha de partido, que era uma bagunça também ali, desde que, do silêncio profético, como já estudamos, os sumos sacerdotes como não mais referências religiosas, mas passaram a ser referências políticas, né? Então também não está com tanta moral assim. Mas havia esse conflito
naturalmente. E daí vai entrar o tema autoridade. Fatalmente, a gente sabe que depois de falar, tudo bem, vamos ter aqui tolerância, mas agora vamos falar de autoridade. Porque a autoridade vai exercer, e é claro que eu também tenho que saber me relacionar com esse exercício. Então vamos ver o que Paulo fala no capítulo 13 sobre o princípio da submissão. Vamos lá, carta aos Romanos, capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Olha lá, chamando a atenção para obedecer a toda autoridade instituída por Deus. Aí começa, Bispo G, que autoridade ele está falando aqui? É autoridade, qualquer autoridade, autoridade espiritual, autoridade política? E aí, que autoridade ele se refere? Todas as autoridades. E aqui quando fala, o termo instituir, no grego, é o termo tasso. E o termo tasso é assim, é instituir, é você imbui a pessoa de autoridade e de responsabilidade. Então, é um misto, porque não é só você exercer autoridade, você exerce responsabilidade. Então, se é delegado para ele, ainda que seja ímpio, a responsabilidade vai ser cobrada. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender que essa responsabilidade está sobre ele, mas está sobre nós também. Porque nós temos que ser o quê? Submissos. Há uma missão de uma autoridade sobre nós, ela vai errar, vai falhar, não é responsabilidade nossa, é dele com a quem o instituiu. Então, sendo assim, nós não precisamos ficar julgando ou nos rebelando, porque a marca de Satanás foi a rebelião contra quem exercia autoridade, porque ele não concordava. Então, esse lado da concordância é muito perigoso, porque você pode não ter a mesma ideia de alguém que está sobre você, mas o perigo é o discordar. Então, nós que entendemos o que é a delegação de uma autoridade e da responsabilidade, nós não temos que ficar de maneira nenhuma preocupados em servir um ímpio. Agora, quando esse ímpio fere um princípio espiritual de Deus, aí a situação vai mudar completamente, porque aí nós estamos o quê? Desligados dessa submissão, porque a submissão, ela requer uma missão, e a missão é algo espiritual. No momento que essa autoridade ela fere um princípio, vamos dizer, de missão, também de Deus, porque eles foram colocados pela autoridade de Deus. Foi por isso que Jesus, quando fala com Pilatos, e Pilatos chega para ele e fala, ó, você não sabe que eu posso te mandar matar e mandar viver? Aí Jesus fala para ele, olha, você não teria autoridade nenhuma se do alto não te fosse dada. Mas presta bem atenção, porque quem me entregou a você, maior responsabilidade tem. Então, sem rebeldia direta, ele falou, olha, quem me entregou para você foi Anás e Caifás. Eles têm responsabilidade diante de Deus. Mas você não está isento dessa responsabilidade, você vai dar conta ao meu pai. Então, na hora, Pilatos entendeu. E ele queria, de qualquer jeito, deixar de lado. E ele não pôde por causa da pressão do povo. Mas nós vemos aí, então, o próprio Jesus mostrando claramente isso. Sem ser rebelde, ele colocou ali, ó, tua responsabilidade ela vai ser muito séria diante de Deus. Meu Deus. E, na verdade, esse juízo de Deus nós não compreendemos, porque não pertence a nós esse juízo. A pessoa fala assim, ah, mas tal autoridade corrupta, faz o que quer, e cadê Deus nessa hora? Não é cadê Deus nessa hora? Você não sabe como é que vai ser o juízo? Verdade. Você não sabe como Deus vai tratar isso, tanto em um plano assim, humano, como num plano futuro espiritual. Sem dúvida. Né? Por isso que a vingança vem dele, e ele vai retribuir cada um segundo seus atos. Perfeito. Não é? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então a gente não pode também se colocar numa posição de querer compreender esse juízo. Saiba que o juízo existe. E não se rebelar, né? Nós vemos aí um ambiente hoje, todo mundo querendo se rebelar contra o governo. Ué, votaram por quê? Não votassem. Buscassem instrução de saber quem eram. E aí
Porque no momento em que você votou, você delegou para ele a tua autoridade e a tua responsabilidade do voto. Agora fica aí em rebelião, então é em ambiente de paz que se gera a verdadeira justiça. Não adianta querer vir com revolução, qualquer outra coisa, porque vai ser pior ainda. E pode ter certeza, infelizmente, com a corrupção, que é uma corrupção que já existe no nosso povo, não adianta eles quererem pôr outro, vão pôr outro que vai fazer as mesmas coisas. Porque o próprio povo aceita isso. O sistema vai se reciclando, né? Infelizmente, esse é o fator triste. A gente crê que é possível mudança? Com certeza. Só a igreja. Quando nós somos 50% mais um, e nós tivemos capacidade de colocar consciência, preparo, para pôr homens, não porque só é um homem de Deus. Um homem de Deus tem que ter fruto, tem que ter conhecimento, tem que ter capacidade, tem que ter estrutura. Sim. Nós vemos José do Egito, vemos Daniel, eles eram príncipes. Aí sim, eu creio que muitas coisas vão acontecer. Mas nós temos que ter maioria. Por exemplo, hoje nós temos 513 deputados em Brasília. Geralmente, o máximo que chegou de representantes evangélicos foram 77, no auge. Na minha época tinha 36. Então, veja, em 513, você põe 77, não dá nem 15%. Pois é. 17%. E somos hoje um povo que é 30% da nossa nação. Como é que pode haver mudança? Tá estranho isso, né? Olha a responsabilidade do voto dos evangélicos, dos cristãos. Muito bem. Vamos encerrar agora a carta aos Romanos. Estudo muito bacana. E vamos falar agora do tema oferta, Bispo G. Estamos abordando vários temas polêmicos, né, à luz da palavra, o que Paulo ensina aos Romanos, também vai falar isso em outras cartas, né? Então nas próximas cartas vamos abordar apenas os temas que são diferentes da carta aos Romanos, obviamente. Vamos falar de oferta, vamos ler o capítulo 15. Vamos lá, carta aos Romanos, capítulo 15. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Muito bem. Nós vemos aqui Paulo como que dando uma satisfação, né? Falando, olha, eu estou aqui levando ofertas da Macedônia e da Acaia para a Judeia, porque era um momento de grande necessidade na Judeia. Na verdade, a fome ela tinha atingido grande parte do Império Romano, já anos antes. E é claro que a Judeia foi a que mais sofreu, porque a Judeia já era um lugar muito pobre. A Palestina era provavelmente o lugar mais pobre do Império Romano. Era um lugar muito complicado, comparado aos outros países, às outras províncias. E aqui, Bispo G, nós temos a testificação que o hábito da oferta é um hábito correto. Que é certo nos associarmos às necessidades da obra. Então, imagina que Paulo, ele passou mesmo ali uma sacolinha falando, olha, é o seguinte, e olha a confiança, né, Bispo G, porque entregaram para ele, e ele voltou de viagem com o Silvano, né, ou Silas, enfim, é o mesmo nome, é a mesma pessoa, levaram todo o recurso. Você vê como o crédito de Paulo, né? Todo mundo confiava em Paulo, que ele devia ter levado bastante dinheiro, não era pouco dinheiro. Né? Então, na viagem ele trouxe para trazer o fôlego financeiro ali para a igreja da Judéia. E o interessante, Dani, o que você está colocando, é que a palavra coleta é a palavra koinonia. Uau. Que é a palavra comunhão. Então, quando eles faziam, vamos dizer, uma oferta, a qual eles faziam, era o quê? Era para que, na comunhão de uma igreja, a outra pudesse ser beneficiada. Então, o termo coleta era o termo koinonia, que é o termo de comunhão, que é a marca, vamos dizer assim, do momento em que a gente faz a ceia, né? O momento da comunhão. Então, nós percebemos o quanto era importante a oferta em relação a auxiliar outras igrejas, os pobres, sem dúvida, e aqueles que exerciam o ministério também nas demais regiões mais pobres. Um sentimento incrível que é próprio da igreja, porque o costume das ofertas nasceu na Judéia.
Logo no início. Capítulo 2 você já vê, né? Uhum. Eles repartindo, eles entregando ofertas, né? Um ajudando o outro. E aquele sentimento se multiplicando. Primeiro nós vemos isso em Antioquia, no capítulo 11 de Atos. Depois nós vemos isso chegando ali em Corinto, na Caia, região, né, da Grécia, Macedônia, os filipenses. Nós vamos ler Filipenses, estudar como Paulo falava da oferta, né, do carinho dos filipenses pela igreja na Judéia. E Filipos não era um local tão, vamos dizer assim, próspero como era Galácia e outras regiões, mas eles não falhavam, eles eram assim pontuais nas suas entregas. Muito bem. Próximo tema, Bispo G, último capítulo de Romanos, falando sobre divisão. O que Paulo fala sobre este assunto? Vamos lá, carta aos Romanos, capítulo 16. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Então fala para nós nos afastarmos de todo aquele que tem um sentimento de divisão. Né? A gente sabe que é um sentimento que faz parte, infelizmente, da realidade de todos os séculos. Sempre é uma arma de Satanás para afetar a igreja. Isso necessariamente, todas as divisões que nós assistimos, em todas as igrejas, qualquer igreja, raramente nós vemos divisões, na verdade não existe, né? A não ser que seja algo em comum acordo, né? Que não tenha rastro de pessoas perdidas e mortas espiritualmente. Né? Recordo de divisões do passado, amigos meus que até hoje estão perdidos, né? Por um engano, por uma condução, um argumento que não faz parte da palavra, manipulado da palavra. Então, tudo que é divisão, você precisa estar atento. Tudo que promove uma separação do corpo, o resultado, ele é danoso para a igreja e para as pessoas que se envolvem também com a divisão. Sem dúvida. E aqui Paulo, ele não trata só a divisão, ele fala do escândalo, porque junto com a divisão vem o escândalo. Pois é. O que é o escândalo? É a exposição, porque geralmente quem divide vai levantar calúnia, vai levantar situações para que as pessoas tropecem. Então, o termo de escândalo é tipo assim, é a pedra de tropeço. E quem divide com esse objetivo, de levantar que o outro não é e que ele é. E aí ele faz como um time de futebol. Só que, de repente, nós não estamos lidando com torcedores, nós estamos lidando com vidas. E muitas vidas se escandalizam e se perdem, tropeçam e ficam no meio da caminhada, como você colocou, e são muitos, infelizmente. Verdade. Falta de conhecimento, sabedoria, não tiveram preparo suficiente, vamos colocar assim, anticorpos para uma situação como essa. Então nós temos que ser muito cautelosos, né, com esse tipo de situação. E tratar e impedir que a divisão ela continue, porque ela é um câncer. Ela vai matando muitas células saudáveis, pessoas que não têm nada a ver com a situação e acabam morrendo. E um lado, né, do escândalo é que eles sempre querem deixar alguma coisa como que suspeita. Então eu imagino a rebelião que houve nos céus, foram 30% dos anjos. Olha. Então imagine, 1/3 dos anjos praticamente se rebelaram. Então o argumento de Lúcifer devia ser forte. É mesmo. Não tem dúvida que devia ser forte. Talvez ele fale assim, tem alguma coisa oculta, olha, não deixa que a gente seja como ele não quer que nós alcancemos esse patamar, tem coisa oculta, está nos privando de... Porque a divisão é sempre assim, ela é baseada numa insinuação, porque o diabo, o termo diabolos, ele não é o acusador direto, o termo diabolos é o insinuador. Então a insinuação, ela dá margem a você interpretar aquilo que você quiser. Vai de encontro a você interpretar o que você quiser. Então, o diabo ele é muito astuto nessa insinuação e cria escândalo e pedra de tropeço. Muito bem. Encerrando, vamos voltar ao capítulo 1.
falando sobre o Evangelho, a coragem do Evangelho. Vamos ler. Vamos lá, Carta aos Romanos, capítulo 1. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Muito bem, Bispo G. Estamos no momento em que o Evangelho ele é pregado com muito mais liberdade em nosso país do que 30 anos atrás. Com certeza, eu que o diga. Eu me lembro uma frase do Bispo Tide muito interessante, que ele disse assim, ele falou assim, olha, para nós filhos, o Evangelho hoje está muito mais simples, por um lado. Por quê? Porque o preço já foi pago pelos pais, não é? Só que para nós se torna difícil, porque essa ausência de preço pago faz com que nós não compreendamos o valor disso, não é? Verdade. E aquilo me marcou muito, foi acho que em 2008, num R12 que ele ministrou, marcou muito, porque é uma realidade. Nós temos assim, uma liberdade tão grande, que hoje você vai com uma camiseta da marcha escrito Jesus gigante, não, problema não, cristão, normal. Décadas atrás, sátira, piada, falava todo tipo de loucura. Né? Só que também, ao mesmo tempo, as pessoas que poderiam hoje vestir mais a camiseta não vestem. E as de 30 anos adorariam vestir. É uma inversão louca, né? De sentimentos, né? De conceitos, na verdade de conceitos, né? E que fica um alerta. Paulo fala para todas, é uma carta incrível que fala para qualquer geração, né? É verdade. Fala, não se envergonhe do Evangelho. Né? Em um cenário de perseguição, ou em um cenário de extrema liberdade, de qualquer forma, Satanás vai promover essa vergonha, essa timidez. Então, isso que sirva para nós, que é um grande prazer, porque o Evangelho, ele gera a justificação, porque o justo viverá pela fé. Então nós não podemos esconder. Eu tenho uma marcha para Jesus, eu não vou me esconder atrás de uma placa, de uma denominação, não vou me esconder atrás de um trabalho, ou de qualquer coisa do gênero. Mas há um dia que nós vamos às ruas professar o quê? Que Jesus é o Senhor desse país, tomar posse da terra, para que essa terra realmente seja transformada, que ela seja renovada, como nós também fomos renovados. Então eu acredito que uma pessoa que tem uma renovação genuína, ela não vai guardar isso para ela, porque é algo tão bacana, é tão forte, que eu não tenho como ficar segurando isso. Eu tenho que distribuir, eu tenho que entregar para os outros. E eu acho que todo cristão precisa ter isso, né? Se realmente se converteu, se realmente compreendeu o que é esta graça, então essa graça não vai ficar só comigo, eu também vou entregar. E como você colocou, é de fé em fé. Por que de fé em fé que se compõe um evangelho? Porque a cada momento as coisas, como você falou, mudam. E geralmente nós vamos estar em desacordo com determinadas situações culturais. Então é de fé em fé, porque a gente vai sempre exercitar a fé diante daquilo que não concordar com aquilo que é o mover de Deus. E obviamente não ser de maneira nenhuma ofensivo em relação a isso, mas também não se deixar, não se conformar com o presente século. Muito bem, essa foi a carta aos Romanos, já vamos revisar, mas antes quero dar a dica Gospel Bay. A dica Gospel Bay de hoje é a coletânea Escola de Profetas. Você precisa desse material didático para acompanhar tanto as aulas que estamos aqui entregando a vocês no programa Escola de Profetas, como também você que participa do curso presencial. Então nós temos aí esse material didático, simples, completinho, falando de vários temas, né? Conhecendo o mundo espiritual, falando sobre aprender a se relacionar com Deus e também a conhecer os livros da Bíblia. Você pode adquirir esta coletânea com preço acessível, pagamento facilitado pelo site gospelbay.com.br ou, se preferir, pelo Televendas 3500-1222. Esse material
vai chegar com toda a comodidade e segurança na tua casa. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. No programa Escola de Profetas chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, estudamos os capítulos 12 e 16 da Carta aos Romanos, discutindo os seguintes assuntos. A transformação da mente, a renovação da alma só é possível pelo Espírito Santo, mas há necessidade de querê-lo e buscá-lo. O verdadeiro amor, colocar-se no lugar do próximo, é um grande desafio diário, mas aqui está o sentido da caridade. A submissão. As autoridades são instituídas por Deus e temos que nos sujeitar, independente de opinião ou gosto, mas Deus julgará cada uma delas. A oferta. Paulo demonstrou a importância de Deus e amparar as necessidades da igreja. As divisões. O homem deve fugir de qualquer manifestação de segregação na obra de Deus. A divisão sempre gera feridos e mortos espirituais. A coragem do evangelho. O cristão genuíno professa sua fé. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.